Opa, vamos começando a live, esperar o pessoal entrar. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Teperonca. A Priscila já está online. Milene. Ô Milene, tudo bem? Quanto tempo? Doutor Frias. Esperar só o convite da Priscila aí chegar para participar da nossa live. Fátima Perrota. Boa noite. Gisele. Pronto, a Priscila aqui. Invite. Marlise Martinelli. Oi, Pri. Olá, boa noite, doutor Marcos, tudo bom? Não, dispensa o doutor, né, com você. Tudo Tudo bem? bom? Tudo Tudo jóia. bem. Queria aproveitar Diretamente para de agradecer a Portugal. oportunidade de estar participando aqui do seu canal, agradecer, né, e dizer que é uma honra estar aqui partilhando esse momento com você. Obrigada. Ah, prazer é meu. Vou dar uns minutinhos até o pessoal começar a entrar um pouco mais na live. Sim, Aproveitando aqui, pedir para quem está na live que está começando, está interessante o tema, para clicar no aviãozinho aqui embaixo e chamar mais outras pessoas para participar junto conosco. Tereza aí também entrou agora, a Verônica Terese. Bom, essa live ela fica salva ao término no History por 24 horas. Depois eu acabo publicando o vídeo no canal do YouTube, né? E também te manda para você publicar, porque agora o YouTube já não deixa a gente, o Instagram não deixa a gente marcar sim, você e compartilhar nos dois stories, né? sim. Mas obrigado por aceitar o convite diretamente de Portugal. Como é que estão as coisas aí em Portugal também? Confinamento, não? Sim, estamos ainda em confinamento, né? Acredita-se que talvez seja a fase final, que a partir do dia 2, alguns comércios eles voltam a abrir, mas bem gradativamente, né? Seguindo algumas diretrizes da Organização Mundial de Saúde, no tocante à segurança, né, higienização, uso de máscaras, luvas, mas ainda é uma incerteza, né, Legal. ainda não se sabe. A Tereza perguntou qual que é o tema. O tema da live, Tereza, é mídia e desinformação, impactos e ansiedade, né? Então eu vou pedir para a Priscila se apresentar um pouquinho enquanto profissional, para a gente começar a discutir sobre o tema já. Quem quiser já vai mandando perguntas para a gente, a assessoria está acompanhando também para a gente já ir respondendo conforme elas forem chegando. Sim, então boa noite, meu nome é Priscila, Priscila Messaros, eu sou brasileira, né, estou em Portugal há 2 anos, eu sou da área de comunicação, né, PhD em comunicação social, tenho toda a meu histórico é todo nessa área de comunicação e marketing, e aí trabalho também com gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, coaching e desenvolvimento de marca pessoal. Tá? E atualmente desenvolvo alguns estudos na área de comunicação e essa área também de gestão de marca pessoal na Universidade de Lisboa, aqui em Portugal. Legal. Portugal você abraçou mesmo, né? Ou você abraçou Portugal, ou Portugal te abraçou, né, Pri? Sim, exatamente, exatamente. Legal. Ah, Bom, a gente tem feito várias lives e o interessante do tema proposto hoje é porque eu tenho feito temas. Leuzi acompanha todas as lives. Boa noite, sim, Leuzi. É porque, de alguma forma, eu estou buscando temas fora só do meio médico, mas de que tem algum gancho sim, ainda patológico. Então, a gente já discutiu a questão da ansiedade nas dermatites, já discutiu até a questão com a Fátima na segunda-feira sobre a questão do impacto do autismo. Então, sim, entre outras circunstâncias. O que eu vou aproveitar de você é que a gente vem tendo um bombardeio de informações, já vou abrir assim falando, um bombardeio de informações por vezes, né? Tem até a questão das fake news aí, né, no meio do sim, caminho. E então esse bombardear, desde mídia televisiva até próprio grupos de WhatsApp, que a todo momento põe um monte de estatística, mas o pessoal não apura de onde vem aquela estatística, questões de máscaras e proteções, mas não sabe qual é o fundamento daquilo, ou qual a validade de determinado estudo. Então, eu queria abrir já uma pergunta que o pessoal já vem me mandando durante a semana, né? Então, a gente tem um volume grande de informação, isso gera uma ansiedade, eu gostaria que você comentasse sobre isso, e aproveitando o gancho que você
se pudesse já dar uma informação para nós, como que a gente pode já se prevenir desse excesso no sentido de aonde eu consigo apurar ou como eu consigo verificar se aquela informação que eu estou recebendo, ela tem uma fonte fidedigna, né? Se ela tem uma legalidade de aquela informação, ou se é só um fake news ou alguma coisa tendenciosa. Então, o que acontece, Marcos? De fato, assim, nós estamos na era da informação, só que nós estamos cada vez mais desinformados, né? Por quê? Porque hoje todo mundo é emissor, né? Hoje você, como você disse, num grupo de WhatsApp, eu consigo mandar uma mensagem para 20 pessoas. E se nesse grupo de 20 pessoas, cada uma replicar para duas, né? Eu acabei atingindo 60 pessoas. E o grande problema está justamente aí, né? Não se sabe mais exatamente o quão segura é uma fonte de informação. As fake news, elas sempre existiram. A diferença é que há anos atrás, para eu difundir uma informação equivocada, eu tinha que mandar uma carta, ela levava uma semana para chegar, para alguém ler, para contar isso, né? Hoje são 5 segundos, nem isso, né? Se a gente for ver o quantos pings os nossos celulares não fazem o dia todo, e aí nós nos tornamos difusores, por vezes, dessas informações que são, de fato, fake news. Né? Como é que é a fake news? A fake news, ela é criada por pessoas com interesse específico, né, através de bots, que nós chamamos. Então, eu consigo criar uma informação e difundi-la através de uma rede social, de um Facebook, de um Instagram, por exemplo, ou até do próprio WhatsApp, para milhões de pessoas. Né? E é importante, de fato, eu checar a fonte dessa informação. O que eu aconselho sempre, né? Quando a gente fala, por exemplo, na questão da pandemia, que eu busque sempre informação em órgãos que estão diretamente relacionados com a questão da saúde. Né? Então, o que se sabe até agora? O que é comprovado até agora? Higienização é fundamental, né, das mãos. A questão do isolamento social é uma coisa que acaba, de fato, tendendo a achatar a curva, né? Mas são os únicos fatos comprovados. Né? Não se sabe, de fato, quanto tempo esse vírus permanece vivo sem um vetor, que somos nós. Né? Eu já li estatísticas que dizem 3 horas em cima de uma superfície de madeira, 4 horas em aço inoxidável, e você fala assim, como é que ele é mutante? Né? O que acontece com esse vírus? Então, de fato, é muito complicado a gente ter acesso, né, a uma informação verdadeira. Por quê? Porque é um vírus que surgiu recentemente, os estudos surgiram quando aconteceu a pandemia, né, não se falava em Covid-19 ou agora SARS-CoV-2, né, que é de fato o nome científico do vírus, não se falava nisso há 4, 8 meses atrás, né? Então isso está acontecendo agora. Então é sempre buscar informação em fontes credíveis. E aí, quais são as fontes credíveis? Quando nós falamos de saúde, são organizações relacionadas à saúde. E aí, quando eu digo organizações, eu não me refiro a pessoas especificamente, né? Porque tem profissionais que são da área da saúde e que são de outras áreas, que se aproveitam disso, né, por vezes, para difundir até uma informação também que eles não sabem se é verdadeiro ou não, porque eles caem nesse processo e nessa rede de simplesmente, recebi, vou repassar, recebi, vou repassar. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Né? Cuidado com as informações que estão aí nas redes sociais, né? Posts, né? O meu amigo postou, ok. Quem é o seu amigo? Né? Meu amigo é de confiança para mim, tá? Mas onde ele foi buscar aquela informação? Né? Ele verificou, de fato, se isso veio de um órgão competente, se isso está num artigo científico, se isso está num estudo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E isso vale também para o que é difundido, né, pelas grandes mídias, infelizmente. Por quê? O jornalista, ele é orientado no decorrer da profissão dele a trabalhar sobre um regime de deontologia, né, que seria a ética, isso é fundamental. O jornalista, ele também é orientado o tempo inteiro a checar a fonte da informação. Só que, por vezes, como nós estamos nessa questão do imediatismo, né, uma sociedade que quer tudo para ontem, quem dá a notícia primeiro é que está na frente, é quem ganha mais, né, é quem vai ter mais ibope, por vezes, até neles, né, isso acaba escapando, né? Eles acabam não checando de fato. Então, é importante que as pessoas elejam uma fonte credível, busquem informação nessa fonte, chequem a informação que recebam. E aí, uma grande preocupação que se tem hoje na questão da comunicação é que você não repasse informação que você perceba que não tem um fundamento.
né? Por quê? Porque nós acabamos disseminando, né, esse medo, nós acabamos contribuindo para a disseminação e para a criação dessa ansiedade, né, que nós temos em nós. Né? E isso vale para tudo. Então, o que é importante no tocante à pandemia? Higienizar as mãos, respeitar as distâncias, né, que estão sendo impostas por alguns governos e sugeridas pela Organização Mundial de Saúde, respeitar a questão do isolamento social, sair quando for somente o necessário. Né? Então, temos que ir às compras, em vez de a família inteira, vai um membro da família que acaba provendo, tomar cuidado com as pessoas de idade, tomar cuidado com as crianças que são vetores, né? As crianças tocam em tudo, então isso é muito importante. Né? E tentar controlar ao máximo a informação que a gente difunde, principalmente. Eu queria uma crítica, eu vou responder para a Lari também, que entrou agora há pouco. Lari, o tema Tá? da nossa live de hoje, a gente está discutindo sobre a mídia, os impactos, desinformação e ansiedade que ela vem gerando nas pessoas nessa época de pandemia. E a Priscila está informando para a gente como buscar as informações de uma maneira mais assertiva e como filtrar aquelas também que a gente recebe no dia a dia. Ou seja, eu estou identificando que exige, né, uma higiene, né, em cima dos nossos WhatsApps Sim, diários, né? exatamente. Porque senão a gente pode acabar sendo emissor de uma informação errada. Eu até redobro muito a minha atenção nesse momento, Sim. porque eu, como formador de opinião Na técnico, área média, médico, exatamente. qualquer coisa que eu repasse para frente ou que eu fale pode ser tomado como uma verdade absoluta por um leigo, Sim, né? Então, assim, isso é uma coisa que, por exemplo, como está acontecendo agora, eu poderia fazer uma live sozinho falando sobre ansiedade, mídia e desinformação, mas não é a minha formação. Então, neste momento, eu prefiro discutir e abrir espaço por uma com especialista como especialista, você, sim, comentar e eu intervenho e debato o tema diante da minha realidade e da realidade daqueles que participam das mídias sociais comigo. Por claro. quê? A gente tem percebido, eu tenho percebido no consultório, bastante situação, né, uma situação recorrente, na verdade, melhorando o português, aí, uma situação recorrente de dermatites, de queda de cabelo. Né? Eu falei, inclusive, isso acho que foi com a Tânia ou foi com o Fernando, que é neuro, Sim, porque essa ansiedade, essa até ansiedade e depressão que gera nas pessoas, esse isolamento social, como a origem nervosa e a pele têm a mesma origem embriológica, né? Eles acabam aflorescendo na pele e aí, por consequência, nos anexos. Então, os sim, pacientes estão tendo alopecia temporária, estão tendo dermatites quando chegam no consultório. Mulheres, né, até por conta do isolamento social, então aquele convívio diário e direto com os filhos, com o marido, enquanto ela até então ela tinha uma rotina de sair um pouco de casa, trabalhar, né, espairecer, conversar com outras pessoas, ter outras preocupações, estão mais ansiosas e estão indo ao consultório, que eu estou atendendo normalmente, e sim, eu venho percebendo uma incidência grande de acne na mulher adulta, inclusive. Porque sim. toda essa ansiedade e depressão, esse isolamento, falta de atividade física, porque elas não estão indo, né, na academia por conta do isolamento e tudo mais, acaba mexendo com todo o ciclo hormonal da mulher, do homem, de todo mundo. Com toda a Então, sociedade, exatamente. exato, as pessoas estão com a pele mais oleosa, ou com a pele mais ressecada, são os extremos. A É acne está ficando interessante mais se que falar outra. também em isolamento social, desculpa lhe cortar, porque assim, nós nunca estivemos tão conectados, né? Sim, As pessoas estão o tempo inteiro conectadas, o tempo inteiro trocando mensagens, fazendo lives, conversando com pessoas que estão do outro lado do mundo, como é o nosso caso agora, que nós não conseguiríamos fazer isso há 10, 20 anos atrás, e ainda assim se fala num grande isolamento social. Né? É sim, um outro movimento que vem sendo estudado, é justamente esse, né? Que as pessoas elas já estavam isoladas. Né? As pessoas estavam numa fase em que não se havia mais diálogo. Né? E agora é uma oportunidade que nós temos de voltar a isso. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante também de a gente repensar o que é de fato o nosso isolamento social. Né? Em que situação nós estamos? Será interessante, que essa situação é tão ruim assim? Né? E eu interessante. acho que na vida tudo tem um lado positivo sempre. Né? Então, isso daí também ajuda a minimizar um pouco essa questão da ansiedade. Né? De você pensar, Sim, ponderar, falar, poxa, mas né, será que é mesmo ruim eu estar no local onde eu estou, cercada pelo meu filho, pelos meus filhos, pelo meu sim, marido, sim, né? exato. Então eu acho que isso também
Isso é importante. E, de fato, o que você disse tem razão. Essa ansiedade, ela mexe com todo o sistema, né, hormonal, mexe com pele, mexe com cabelo, mexe com sono, né, com tudo isso. E as pessoas, elas acabam se desestabilizando de fato. A Então, é Lari, muito... a Lari Pierre Alberici, que está aí com a gente, falou que ela é farmacêutica, pelo que eu entendi, e ela trabalha na parte de manipulação e as pessoas estão chegando com queixa recorrente ali de queda capilar e insônia. Lari, sim, inclusive tem uma live que está lá no meu canal do YouTube, só reforçando, quem estiver achando interessante, clica no aviãozinho aqui embaixo e chama mais gente para participar conosco aqui. A live que eu fiz com o Dr. Rodrigo, que é nutrólogo, está lá salvo no meu canal do YouTube. Se você quiser assistir lá, a gente falou muito da questão do ciclo circadiano, ou seja, o Sim, sono e a vigília. Então, cortisol e melatonina. Né? Então, nesse momento, até eu alerto muito disso, porque as pessoas estão recebendo uma carga de informação, o ciclo circadiano, sono e vigília está totalmente alterado, porque ficam lá de madrugada assistindo séries, assistindo filmes, ou então com qualquer outro tipo de ocupação, acabam dormindo mais tarde, acordando mais tarde, isso tudo bagunça completamente o organismo e sim, os fluxos exatamente. hormonais. O Né? que é importante também, para a gente poder controlar um pouco essa questão do sono, da ansiedade, também é você, 1h30 antes, né, do horário de dormir, você já conectar, né? Então, desliga o telefone, deixa de assistir a série, procura ler um livro, né, que também é uma fonte de informação, uma forma de comunicação, de você adquirir conhecimento, sabedoria, e que você consegue já abaixar um pouco, né, o nível de ansiedade e de estresse do seu próprio organismo. Então, isso Isso. também, isso é uma dica que se dá. Isso. Lari, se você tiver alguma dúvida técnica, até inclusive acerca disso, pode mandar direct para mim, que eu te auxilio ou debato esse tema com você. Se você quiser mandar aqui na live, tudo bem, mas eu estou deixando meu direct à disposição. Umas dicas que a gente deu, por exemplo, em alguns casos eu venho repondo, sim, melatonina para os pacientes nesse momento, porque a gente faz um pico, é um hormônio natural nosso, que é o que leva à indução do sono, e ele promove um maior tempo de sono REM, que é o sono repousante e restabelecedor do metabolismo. Então, a gente fica repondo a melatonina, mas em baixa dose, para não gerar nenhum tipo de desconforto maior, só para o paciente ter um maior período de sono REM, para melhorar o repouso e melhoria desse ciclo Sim. circadiano. E isso é uma questão da queda capilar também, por ansiedade, questão de variação hormonal. Então, também tem algumas soluções que a gente pode fazer para a pessoa evitar essa queda capilar nesse momento. Uma outra coisa que também a gente debateu, aliás, essa questão do ciclo, a gente foi debatido na sexta-feira com a Patrícia e na segunda com a Fátima, porque nós estamos orientando da seguinte maneira: não altere a sua rotina diária, acorde no mesmo horário, Sim, faça uma mantém os mesmos caminhada, hábitos. faça uma Exatamente. caminhada na hora do almoço com uma máscara perto da sua residência, mas de maneira que você aproveita até já toma sol, previne o A estresse todo vitamina D também, etc e tal. HD e tudo mais. Em relação à questão dos celulares, que hoje, né, é a grande fonte de informação para a gente, passa o dia inteiro, e eu vou aproveitar para fazer um gancho de uma pergunta para você que me mandaram aqui. Eu não tenho esse estudo técnico, mas um físico que interagiu comigo, até pediu aí uma live para falar disso, ele estava falando, existe esse recurso, eu vou falar pelo iPhone, porque é o que eu uso, não sei dos outros, que quando você coloca no período noturno, ele deixa o tom da tela mais amarelado. Que isso, e aí Sim, foi até perguntar para o Rodrigo, exatamente. isso ajuda a degradar menos a melatonina que você está produzindo. Você está produzindo melatonina na hora que chega num pico, induz você para a sonolência. Então, ela diminui a degradação dessa melatonina, então você consegue repousar Na melhor. verdade, no iPhone você tem um outro recurso, né? Que é programar o hora de deitar. Que você pode programar, eu quero acordar todo dia às 8 da manhã e eu quero ter 10 horas de sono. Né? Então, 10 horas antes do seu horário de despertar, o telefone ele não recebe mais nenhuma notificação, ele não toca. Né? Para quem não trabalha, no caso de médicos é impossível, né? Mas para quem não precisa de um atendimento emergencial, é uma alternativa também, que é o próprio veículo físico de comunicação te disponibiliza, Legal. né? Que as pessoas podem utilizar. Ô, Pri, e aí eu vou fazer a pergunta em cima do que você comentou, que a gente não está isolada socialmente, a gente está isolado fisicamente, talvez seja Fisicamente, exatamente. melhor termo. O socialmente, às vezes, eu vou fazer uma pergunta que pode ser até um pouco capciosa, né? Porque uma das reclamações recorrentes nos casais é que está todo mundo no WhatsApp e ninguém conversando em casa, né? E até numa Já live experimentou anterior, mandar mensagem para a esposa pelo próprio WhatsApp, de repente?
É. É E uma aí, ideia. e aí até eu falei assim, ó, aproveita o momento do vinho, eu estava falando numa live, para conversar entre a família tomando o vinho, né, nesse momento. Mas esse momento que o pessoal está reclamando, até está todo mundo no WhatsApp a todo momento. E você fala uma afirmação, que a gente não está isolado. Aliás, o WhatsApp, que é uma das ferramentas, né, tá servindo para uma troca de informação, de conhecimento, de interação entre as pessoas, até entre avós, com os netos, marido, com a esposa e tudo mais. Tem alguma dica assim para dosar ou para usar melhor essa ferramenta? Ou vai de cada um? O que acontece, né? Esse, As vamos falar assim, o pessoas, vício do elas, WhatsApp, né? O vício do sim, WhatsApp. as pessoas elas têm que ter discernimento, né, e autoconhecimento. Eu acho que é importante você se impor um limite, né? Então, para algumas pessoas, isso se torna um vício, né? A pessoa passa o dia inteiro, de fato, ou no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, etc. e tal, né? Nós temos diversas redes sociais nesse momento. Se você não consegue se desvencilhar disso, é importante que pouco a pouco você se impõe um limite. Então, olha, eu acordo e fico 15 minutos, depois disso, né, eu vou fazer o meu dia, vou fazer minha vida e vou mexer de novo somente depois do almoço. Né? É muito importante. É importante que os pais tenham controle com relação aos filhos, né? Isso é fundamental. Durante as refeições, tentar não levar para a mesa o celular, né, o equipamento, a não ser que seja extremamente necessário, né, mas tentar fazer com que aquele momento de fato seja um momento entre a família, né, até para que as pessoas voltem a se conhecer, né, de fato. E se vê que não está dando, tenta mandar uma mensagem para o marido ou para o filho e fala, olha, eu estou aqui do outro lado da mesa, vamos conversar, né, é uma forma, né, então, mas é importante esse controle. Existe algum estudo recente, algum estudo publicado sobre o momento que a gente vem vivendo de excesso ou de grande quantidade de informação está gerando algum grau de depressão ou de ansiedade nas Na pessoas? verdade, Marcos, existem vários estudos relacionados a isso e que não estão diretamente somente ligados com o momento pandemia, né? Existem estudos que falam a respeito de depressão em jovens a partir do uso do Facebook, né, do uso do Instagram. Por quê? Porque você entra no Facebook e parece que todo mundo é feliz, né? Quando não está havendo uma guerra política, uma guerra sanitária na rede social, está todo mundo feliz. Né? As pessoas dificilmente elas não expõem o seu lado, o seu pior lado, né? Numa rede social. Por vezes, nem falando conosco, especialistas, né? Elas expõem isso, elas tentam esconder ao máximo. Então, diversos jovens universitários e adolescentes vêm passando por problemas significativos justamente por conta disso, porque parece que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? O meu amigo é sempre mais feliz, o que ele tem é sempre mais do que eu tenho ou do que eu posso ter. E isso tende a piorar bastante agora, né? Justamente porque agora está todo mundo voltado para esses veículos de comunicação. Tem estudos também relacionados à questão do bullying, né? Que as pessoas sofrem nas redes sociais, que a comunicação, o ser humano, ele é um ser que se comunica, né? Ele nasceu para se comunicar. Nós somos providos da fala, né? Fala, gesto, o nosso corpo comunica, o cabelo comunica, o corte de cabelo, a forma como você se veste, como você, tudo comunica, né? A grande questão é, nós estamos perdendo um pouco o controle disso. Nós estamos comunicando, né? Nos comunicando de forma equivocada. Né? Por vezes a gente aproveita essa questão da rede social para mascarar uma realidade que já não é boa. Então nós temos que estar atentos a isso também. E pais devem estar muito atentos a isso. As crianças cada vez mais cedo interagem com a tecnologia, né? E isso é uma realidade, você sabe disso. Então o pai e a mãe eles têm que estar muito atentos em relação a isso tudo. Legal. Ó, recebemos, a Cíntia aí está te dando um oi, Pri, e a Adriana Ferraz Ortiz. Boa noite, Adriana. O Pri, quando que a mídia ela pode ser, ou ela vai ser desinformativa, que é o tema da nossa, um dos subtópicos ou tópicos da nossa live. Depende do receptor, né? A mídia ela pode ser desinformação o tempo todo, justamente porque, né? Pelo que eu disse anteriormente, por vezes quem está
como emissor num veículo de comunicação, né, o jornalista, ou o dono de uma rede, o dono de uma revista, por vezes ele não checa a informação e ele simplesmente repassa. Né? E aí depois é muito simples, ele vem depois de uma semana e fala, olha, desculpa, a informação estava equivocada, só que ela já foi disseminada. Né? Então, o tempo inteiro ela pode ser informação, como ela pode ser desinformação. Cabe a responsabilidade hoje, a maior parte da responsabilidade, de fato, está na mão do receptor, da pessoa que recebe aquela mensagem, né, de verificar, olha, de fato, será que isso é verdade? Né? Será que isso de fato me afeta? E em que momento isso vai me afetar? Então, por exemplo, agora, as máscaras, elas são obrigatórias? Será que de fato elas são obrigatórias em todas as cidades, por exemplo, no Brasil? O Brasil é um país enorme, né, com diversos governantes que pensam de forma diferenciada, independente, né, em cada estado, em cada região. Então, é importante eu checar o que é válido para a minha região, é o que afeta a mim naquele momento. Né? Entendi. Então, isso é muito importante. Tá? Vou fazer uma outra perguntinha. O Google, ele é uma boa Doutor fonte Google. de checagem se aquela Não, informação que você o recebeu Dr. Google, pode ser Dr. verídica? Google, então, Dr. Google não. Né? Eu sempre falo para as pessoas, e até quando eu estou nas universidades, eu falo, gente, Dr. Google, Wikipédia, não. Por quê? Porque hoje qualquer um publica qualquer coisa. Né? Eu posso redigir um texto e dizer assim, olha, eu sou PhD em astrofísica, né? Até recentemente nós tivemos aquela questão de que a Terra não é redonda e pessoas morreram tentando provar que a Terra era quadrada. Né? Então, olha que ponto nós chegamos. Então, é importante que as pessoas estejam atentas a isso. O Google, ele não é uma fonte segura de informação, ele é uma ferramenta de busca. Né? É uma ferramenta de busca em que eu posso estar pagando um anúncio para aparecer no topo da página, né? Eu posso estar pagando para aparecer em destaque. Então, você tem que saber também realizar a pesquisa. Isso. Tá? Isso é muito importante. A Adriana está comentando que o excesso de informação é prejudicial. Eu vou aproveitar a afirmação dela para comentar. Aproveitando o teu gancho, hoje todo mundo, né? Vou falar do meu lado, todo mundo é doutor, né? Sim. Então, assim, eu falo pela minha área, por exemplo, de uma esteticista a um médico, se quem quiser colocar lá que é doutor, o Instagram, né, aceita tudo. Os Se ele veículos quiser aceitam pegar, tudo. se ele quiser pegar uma foto de um banco de imagens paga e colocar lá fazendo uma propaganda de um procedimento que ele faz, o Instagram vai aceitar. Acolhe, E sim, hoje em dia ela pode patrocinar aquela mídia ainda para atingir mais pessoas e, obviamente, isso linka com o Facebook, com o Google, e você acaba virando um especialista acima de uma imagem que foi comprada de um banco de imagens, de um sim, procedimento que você se intitulou doutor. Eu falo isso porque não é nada contra nem esteticista, nem nenhum tipo de profissional. Se cada um fizer o seu procedimento dentro da sua competência, da sua capacitação, problema nenhum. O que eu falo hoje é que existem muitas coisas, e não só na área médica, que as pessoas se intitulam especialistas em fazer e você acaba acreditando naquela informação pela beleza de uma arte gerada numa mídia digital, que por trás daquilo tudo existem assessorias e empresas que te montam como especialista daquilo, e aí você esquece de fazer uma pergunta que é muito básica. Quem é esse profissional? Né? exatamente. Porque você busca no YouTube. Bom, eu recebo, faço. Por que eu estou na mídia? Porque é um canal importante de divulgação de informação e é um grande fomento, né, de pacientes que se interessam pelo meu trabalho e também vai no consultório. Problema nenhum, é isso mesmo. É legal compartilhar a informação e por conta de você compartilhar uma informação positiva, ele vai te buscar por você ser um profissional, até então, pela sua divulgação, de boa qualidade. Aí ele chega no consultório, que é bonitinho, todo decorado, tem cappuccino na recepção, não estou dando nenhuma contraposição, porque o meu consultório também é assim, mas diante de toda essa máscara, ele cria uma fantasia, mas esquece de checar o quê? Esse profissional, ele é formado aonde? Esse E aí nós profissional, estamos ele é voltando especializado exatamente para a mesmo? questão da responsabilidade do receptor. Né? Você é o maior interessado aonde você está se dando, né? Está se doando, no caso de um médico, onde eu estou colocando meu corpo. Né? Eu sou a maior interessada. Então, eu tenho que ir atrás da informação hoje em dia, justamente por quê? Porque está muito fácil emitir. Isso. Né? Está muito fácil chegar e Eu falar. falo isso porque, assim,
Não estou falando de nada de profissionais, de nada, mesmo porque eu estou bem estabelecido na minha profissão, na minha região, não tem problema nenhum. Mas eu conto isso para os pacientes porque é recorrente o paciente que chega no consultório tomando medicações que prometeram alguma coisa e que foram vítimas de uma propaganda. Ó, o Marcos Mionato é ginecologista lá de Lins, entrou na live também. Amigão meu lá, ele pode até contribuir. Mas tem várias pessoas que chegam no consultório tomando medicamento para emagrecer, tomando medicamento para crescer cabelo, tarará. Aí a primeira pergunta que eu faço, eu não conheço essa medicação, certo? Ela tem Anvisa? Ela tem registro na Anvisa? A pessoa nem sabe o que é Anvisa, nem sabe se tem registro na Anvisa. Aí ela fala assim, se você perguntou, olhou a composição, se tem alguma coisa ali que pode te fazer mal, não olhou. Aí eu vou falar assim, então tá bom, então você acreditou num produto que foi paga, uma mídia Sim. paga, prometendo um resultado onde não tem nenhuma regulamentação de nenhum órgão federal. Por vezes você comprou para um site de compra até importado, que você nem conhece o fabricante. Você pode estar tomando um negócio que pode dar um monte de problema e você nem sabe. E a quem você vai responsabilizar se alguma coisa te acontecer? Né? Então, a Então, si próprio, né? Por quê? só Porque pode ser. a informação está aí, né? Só que é aquela questão, as pessoas elas não vão atrás, elas acreditam na primeira informação que vem, né? E acreditam na melhor resposta. Na verdade, a melhor resposta não, na melhor resposta para mim, porque eu quero ouvir. Né? Isso é muito comum até num processo comunicacional entre médicos e pacientes, você deve saber disso, de pacientes que vão em 4 ou 5 consultas e ficam com o médico que dá a resposta que agrada a eles. Né? Que não é necessariamente a melhor resposta. Ou que ainda promete Né? o antes e depois em coisas que às vezes você não tem Então, nem como prometer que pode. até nisso o processo de comunicação, né, ele tem que ser pautado, deveria ser pautado pela ética, como acontece também nas grandes mídias, e como acontece conosco. Né? A nossa comunicação ela tem que ser pautada pela ética. É por isso que eu reforço, nós estamos num momento de uma pandemia, sim. Né? Pessoas morreram, sim, pessoas ainda vão morrer, infelizmente. Nós temos que tomar cuidado com a informação que nós difundimos. E muito cuidado. Por quê? Porque essa informação afeta milhares de pessoas. Né? A gente tem aí uma progressão e uma capacidade de chegar do outro lado do mundo que eu não tinha anos atrás. Né? Então é importante a gente estar atento o tempo inteiro e tentar se controlar, né? E tentar minimizar essa questão da ansiedade. Uma dica que eu sempre dou: se você percebe que a comunicação está te fazendo mal, para, né? Vai fazer outra coisa. Foi o que você falou, vai fazer uma caminhada ao ar livre, né? Com as medidas de segurança adequadas. Não é também para fazer uma caminhada, juntar 30 pessoas e vamos fazer uma caminhada juntos. Não é isso, né? Vamos fazer uma caminhada ao ar livre, eu, meu esposo, meu filho, a minha família, aquele núcleo, né? Passa na casa do avô, da avó, da janela, faz um tchau. É uma forma de comunicação também, é uma forma de você estar ali. Né? Mas a gente tem que estar atento a isso tudo. Então, se está me fazendo mal, eu tenho que aprender que eu tenho que ter um eixo, né? Eu O, tenho que frear. o Marcos Simonato, que é ginecologista, comentou, né? É muito comum porque as pessoas são ávidas por novidades. Marcos, concordo plenamente. O que a gente, inclusive, está aqui colocando, enfim, além dessa questão, as pessoas querem buscar novidades, mas ela esquece que a novidade, se for num caso de uma medicação, de um procedimento, alguma coisa, essa novidade pode não ter um tempo de ciência que Sim, realmente valide isso. Você, como ginecologista e obstetra, até pode comentar se estiver participando ainda da live, se na sua experiência, se nesse momento que você está vivendo aí em Lins, como obstetra ou como ginecologista, você tem percebido alguma alteração de comportamento no seu público, no caso de mulheres, né? Porque eu acho interessante até essa visão de outra localidade, até mais do interior, se esse impacto, porque no interior a gente tem que estar tendo menos casos, então as pessoas estão mais tranquilas mais do que uma tranquilas. capital, e a capital está tendo mais casos no país como São Paulo, né? Vou aproveitar que a Ju Pérez entrou aí no grupo. A Ju, ela é conhecida minha, ela é uma moça fantástica e ela joga muito esses joguinhos pela internet, né, com os amigos dela. É uma forma de interação social É uma positiva. forma de interação social. Mas qual é o cuidado com o excesso disso? Ou vou até fazer uma pergunta. Esses jogos que a gente tem hoje, né, de violência, de tiro e tudo mais, pode influenciar no comportamento das crianças que estão com a personalidade em formação ou não, Pri? Então, Marcos, existem estudos que dizem que sim,
né? Que na verdade nós, seres humanos, somos passíveis de sermos influenciados, e estudos que dizem que não. Tá? Na verdade, tem uma teoria da comunicação, né, que defende essa questão de que não se deve deixar as crianças, né, terem acesso a esse tipo de jogos, e outros estudiosos que dizem que não, que isso depende também do que vem de casa. Tá? Eu sou um pouco imparcial com relação a isso, né? Porque eu acredito que, na verdade, a criança ela tem que ter um limite. A criança, o adolescente, o adulto, ele tem que ter um limite, né? Então, ok, você quer jogar? Você quer jogar? Você vai jogar de tal horário a tal horário, né? E os pais têm que ter ciência do que a criança está jogando, e aí, enquanto pais, né, pai e mãe, observar se há uma mudança de atitude ou não no filho. Porque, por vezes, eu trabalhei com questão educacional também com jovens durante muito tempo, e você vê que a violência vem de casa, a violência não vem do jogo, né? Então, eu tenho que tomar cuidado. Os pais, eles têm que estar atentos a isso também. Por quê? Porque o pai também comunica, né? A forma como o pai trata a mãe, como a mãe responde para o pai, o gestual, a criança é uma esponja, a criança absorve tudo aquilo e ela replica, né? Então, por vezes, a violência não vem necessariamente do jogo. Tá? Então, Sim. isso é importante estar atento e, mais uma vez, né, não permitir o consumo excessivo de nada. Nenhum extremo é positivo. Né? Nem, olha, você nunca vai jogar na sua vida ou você vai passar o dia inteiro jogando. É importante ter um balanceamento em relação a isso. Legal. O Marcos respondeu para a gente que assim, as pacientes dele estão todas com medo e ávidas por orientação. Marcos, a gente tem tentado contribuir com as lives, eu até falo assim, né, a live ela é uma horinha que de repente eu estou tirando ela de uma rotina para Sim, ouvir ou acompanhar alguma coisa diferente, assim como tem as lives aí de músicos e tudo mais, né? Então, assim, não é nenhum momento onde eu vou fazer discussões técnicas profundas, nem nada comercial. Eu tenho tido esse momento para bate-papo, para que as pessoas mantenham um grau de conteúdo e desvie a atenção do coronavírus de fato, né? Ou sim. desse momento de ansiedade que a gente vem tendo até pelo excesso de mídia e tudo mais, e foque em alguma coisa um pouco fora e que deixe algum legado de informação. Se você puder contribuir, aproveitando que está na live, Marcos, para a gestante, se a gestante tem que ter algum cuidado aí nesse momento com excesso de informação, ansiedade, não sei se pode gerar algum tipo de parto prematuro, esse excesso de alguma coisa relacionada ao momento da ansiedade. Mas, Pri, outra coisa também. Quando o paciente ou quando as pessoas estão tendo esse tipo de excesso de informação no dia a dia e vem gerando esse grau de ansiedade, vem gerando esses desesperos, né? Por buscar informação, será que é, será que não é, e tudo mais. Você recomenda ou você acha que os dados que são passados, por exemplo, pelos órgãos oficiais, a princípio, por que eu estou te perguntando isso? Hoje virou, pelo menos aqui no Brasil, está basicamente um Fla-Flu, né? Um Corinthians e Palmeiras, ou Corinthians e Palmeiras. São Paulo. É quem toma cloroquina, quem não toma cloroquina, quem prescreve contra quem não prescreve. Quem fala que a quarentena virou banco de aposta, né? Não, o pico vai ser dia 10, dia 15, dia 20, dia 30, dia 35. E você vai no próprio site do Ministério da Saúde, a informação é uma. Você vai no site do Harvard Institutional, sei que lá, a informação é outra, né? Então, as pessoas elas devem nesse momento ficar procurando tanto assim esse tipo de informação, ou tipo assim, relaxa um pouco, deixa o barco correr, mas não perde o norte da informação. Por que disso? Porque inclusive eu estou para fazer um vídeo sobre a questão das máscaras que você citou. E aí, hoje você vê um monte de gente ensinando a fazer máscara, mas com qual balizamento técnico? Você pega lá um pano, você pega um TNT, são 3 camadas, é uma N95, é neoprene. Não tem estudos ainda, assim, tem estudo na verdade, mas a informação é tanta que às vezes você está achando que está fazendo algo de bom, mas não está. Então, as pessoas devem ficar buscando essas informações de uma maneira tão ávida assim nos órgãos federais ou procura num site de pesquisa. O que você acha? Qual que é a orientação melhor neste sentido? Então, são órgãos completamente distintos, né? Isso em primeiro lugar. Quando a gente fala, por exemplo, de uma universidade Harvard, onde é que ela está? Né? Ela está fazendo estudo de fato no Brasil para publicar um dado do Brasil, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Por exemplo, a China, a pandemia praticamente já, a curva já está bem achatada. Na China, os casos estão diminuindo. Ninguém sabe até hoje quantas pessoas morreram.
Não Uhum. por isso, né? Pessoas morrem todos os dias, mas a gente não tem o dado exato. Com relação às máscaras, é importante eu buscar informação. Eu acho, eu tenho uma preocupação que vai além disso, né? Não adianta você estar com a melhor máscara do mundo se você não souber usá-la de forma adequada, Sim. que é o que eu vejo acontecer nas ruas, é o que eu vejo acontecer nos telejornais, é o que eu vejo acontecer quando eu abro, né, o meu iPad para ler as informações, né, eu vejo a pessoa com a máscara aqui, eu vejo a pessoa colocando a mão na máscara aqui. Então, se eu não souber usar de forma adequada, né, por vezes eu estou até piorando o meu quadro, eu estou transformando aquilo numa aglomeração, né, de germes e de bactérias e de vírus, etc. e tal. Então, é importante eu buscar informação? Sim. Mas é importante eu buscar uma informação que seja de fato correta. Eu não tenho dinheiro, não tenho acesso para comprar a máscara, né, que é recomendada pelos órgãos. Ok, qual a segunda melhor opção que eu tenho? De fato, o que essa máscara tem que ter para que eu esteja protegida? E aí, como eu vou usá-la? Né, que é a principal forma. Você vê nas ruas pessoas passando com os carros e a máscara que é para ser descartável pendurada no retrovisor. Sim, isso é Aquilo já não tem, então, aquilo não tem validade nenhuma. Aquilo pode ser a melhor máscara do mundo, né? Ela já não serve para mais nada, né? Então eu acho que essa informação, ela é muito mais importante, né? Eu acho que muito mais importante do que de fato, vamos sair todo mundo de máscara, vamos sair de máscara porque é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Sim, mas eles também recomendam que se lave as mãos, né? E as pessoas estão higienizando as mãos de forma adequada, né? Então eu sim. acho que isso é importante, é buscar uma informação que de fato eu consiga cumprir, que eu me comprometa a cumprir o que está sendo solicitado. Não é simplesmente buscar por buscar, né? E aí eu concordo com você, tem diversas pessoas que estão ensinando a fazer máscaras e que estão até se aproveitando dessa situação para vender máscaras, né? Isso eu vi e está acontecendo aí por R$ 380 uma máscara, É, né? não. Cravejada de diamantes. Espera, mas, né? Tudo tem um É, limite. As pessoas têm que estar atentas ao que elas estão buscando de informação. Mais uma vez, a responsabilidade por vezes está na mão de quem recebe essa informação e do que você vai fazer com ela. sim. É, as pessoas, elas, eu acho que falta, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que Discernimento. não só discernimento das pessoas, mas inclusive das instituições federais, vou falar pelo Brasil, Tá? de uma informação padronizada para a população. Entendeu? O federal fala uma coisa, o governador fala outra, o município fala outra, aí um governador fala, agora é obrigatório. Nem governador, por exemplo, o município de São Paulo recomenda o uso de máscara para quem for para a rua. O do Rio de Janeiro fala, é obrigatório o uso de máscara. Mas por que no Rio é obrigatório e aqui recomendado e o outro prefeito do interior da cidade, que está a 20 quilômetros de São Paulo, fala, não, aqui não precisa usar nada. Inclusive, o comércio pode já voltar a abrir a micro e pequena empresa. Então, assim, peraí, eu moro em uma cidade do interior e trabalho em São Paulo. Onde eu moro, eu posso abrir o meu comércio, em São Paulo eu tenho que usar máscara. Qual que é a diferença de um lugar para o outro? Né? E, inclusive, para atitudes xerifistas, porque eu acho que acaba tendo uma interferência política tão grande em cima disso, que eu vou falar de 3 cidades que são uma vizinhas da outra aqui. Um virou e falou assim, aqui ninguém entra, ninguém sai. O prefeito mandou derrubar poste na entrada da cidade para ninguém entrar e sair, como se aquilo ali fosse parar o vírus de entrar na cidade. Aí o do vizinho falou assim, então, aqui também, pegou a retroescavadeira, cavou um buraco numa das entradas entre uma cidade e outra e pegou a terra e fez um muro de terra também agora que ninguém vai entrar. Outro colocou, para mim foi até mais cômico, ou ele colocou GCM na porta da cidade para ver quem é que estava entrando e saindo da cidade e tudo mais. Aí eu cheguei na cidade às 6 horas da manhã, era 7 horas da manhã, o GCM perguntou onde eu estava indo, expliquei que eu estava. A hora que eu voltei meio-dia, já não tinha ninguém lá na porta da cidade vendo onde você ia e onde você voltava. Aí, 18 horas, eu voltei, estava o GCM parado lá na porta. Quer dizer, só quem entra às 7 da manhã e quem entra às 18 é que leva a vida. Do meio-dia, não. Então, esse tipo de informação deixa todo mundo muito louco. Não tem padronização. Essa falta de padronização, acho que também é uma irresponsabilidade de uma entidade que deveria, ao mínimo, orientar e não só assim, põe máscara, põe álcool gel. Inclusive, o álcool gel eu achei que foi uma grande é legal, tem que fazer, óbvio, né? O álcool gel é importante, mas espera só um pouquinho, tem pessoas que têm alergia. Ninguém falou que pode usar clorexidine também. E aí virou aquele mutirão que acabou o álcool gel tudo quanto é canto, mas peraí, ninguém falou que você poderia
comprar clorexidina. E se você estiver em casa, eventualmente, você não precisa ficar usando álcool gel o tempo todo. Você pode lavar a mão com água e sabão, que vai É dar na justamente mesma isso, é o que eu ia eficácia. falar. Você pode lavar Entendeu? as suas mãos, que aliás é uma coisa que você aprende desde pequeno, né? Lavar Sim. as mãos, escovar os dentes, são princípios básicos de higiene, E aí eu acho que né? toda eu acho que a gente teve uma pandemia de vírus, uma pandemia muito maior de informação por sobre o vírus, que pode desencadear o que a Leuzi falou ali, né? Uma síndrome, até uma síndrome do pânico nas pessoas, né? Porque gerou não exatamente uma síndrome do pânico, mas gerou um pânico social tão Sim. grande que as pessoas estão se degladiando nas filas, estão se degladiando em tudo quanto é lugar, é um Estão apontando o se dedo para o nariz degladiando do nas outro, redes sociais, exatamente. nas redes Porque sociais. justamente Virou um fla-flu, né? virou uma questão muito política, né, Marcos? Infelizmente, essa é uma realidade. Virou uma questão política que aí você tem, a meu ver, né, você tem vários níveis hierárquicos, né, e isso vale para diversos países, né, e cada um tem o seu regime, tem a sua forma, né, mas eu acho que tem que haver um respeito à hierarquia, né, que não acontece. E não é só aí que não acontece, não acontece em outros lugares. Não estou defendendo se a posição é positiva ou negativa, não sou a favor nem contra nada disso. Né? Só dizendo que deveria haver um respeito, que não há, por vezes, em diversos lugares. Né? E aí, muitas pessoas, mais uma vez, se aproveitam disso, né, para disseminar até o ódio, que é o que você falou, as pessoas estão se engalfinhando nas filas, se engalfinham há anos nas redes sociais, né, que é algo que surgiu para socializar, virou, num determinado momento, um local de luta, de batalha, né, as pessoas acabaram saindo das redes sociais, aí veio a pandemia, todo mundo volta para a rede social para continuar se degladiando. Né? E não há de fato um isolamento social, há de fato um isolamento físico. Sim, Né? sim. Então, E nem falta de, eu acho que também não tem falta de informação, tem falta nós de temos apuração da informação, não é isso? exatamente falta de apuração da informação. Legal. Falta de apuração. O Marcos Simonato completou aqui para a gente, falando que a gestante deve evitar grandes aglomerações, né, ou Sim. aglomerações, e a fazer atividades relaxantes, como leitura. Então, eu acho que seria mais interessante um livro, né, do que ficar na mídia Sim, social o tempo exatamente. todo, na verdade, É o que eu e ter digo, alguns pega sistemas de procura e um entendimento. horário do seu dia para você sentar num lugar confortável, para você ler um livro, né? No caso da gestante, tomar um chá, tomar um suco, algum momento seu. Né? Tem pessoas que buscam yoga, eu trabalho com algumas pessoas que a gente pode trabalhar diversas formas de relaxamento, né? Escutar uma boa música, tentar fugir de fato desse tumulto, dessa quantidade absurda de informações e, mais uma vez, tomar cuidado com o que você repassa. Não é porque o seu vizinho te passou uma informação no WhatsApp ou pela janela que você vai difundir isso para o mundo. Né? Nós temos responsabilidade também pelo que nós fazemos, pelo que nós falamos e pelo que nós proferimos. Então, as pessoas têm que ter consciência disso. Vou até fazer uma pergunta para você, que seria um antemão do nosso tema. Então, a mídia, ou a mídia digital, ela pode ser relaxante ao invés de desinformante e de geradora de Se ansiedade? você souber usar de forma adequada, sim. Como tudo Quais na seriam as vida. dicas? Então, as dicas é você ter um controle dos horários em que você vai estar acessando, né? Você se policiar, não passar o dia inteiro olhando, né, focado numa tela, que isso não faz bem nem para o seu psicológico, para o seu mental, para o seu intelectual, e também não faz bem para o seu físico, né? A questão postural, a questão de visão, etc e tal, né? Então, ter um controle de horários, ter um policiamento, tomar cuidado com o tipo de acesso, de site que você acessa, né? O tipo de informação que você busca. Busca coisas que sejam do seu interesse. As pessoas durante anos reclamavam: eu não tenho tempo para isso, para fazer uma coisa que eu gosto, eu não tenho tempo de jogar um xadrez, que é uma coisa que eu gosto. Também, agora você está preso em casa. Olha É, quanto tempo você tem. Entra num site, vai aprender a jogar xadrez, eu tenho né? recomendado para os pacientes, né? Eu até recebi uma parte, incrementei uma parte de um monte de e-books, né, que a gente Sim, recebe hoje. Então você pode ler livro pelo seu, ao invés de ficar no WhatsApp, vai ler um livro pelo celular, então, né? sim, Outra tem coisa que eu diversas acho legal, plataformas que estão disponibilizando livros gratuitos, palestras gratuitas, visitas a museu, né? aulas, visitas a museus gratuitas, cursos online gratuitos, tem diversos cursos de filosofia, de psicologia, estão acontecendo de forma gratuita, que você pode fazer cursos de yoga, cursos de pilates, né? O YouTube está
recebendo uma série de vídeos, de aulas, de coisas, de atividades físicas que você pode fazer em casa, com uma cadeira, né, uma banqueta e uma toalha esticada no chão. Você consegue fazer uma aula de atividade física. Então, é de fato o tipo de informação que você tem interesse. Eu acho que as pessoas têm que ver esse momento como algo positivo também, né? Como eu lhe disse, para mim tudo tem um ponto positivo na vida, sempre, tudo. Então, o que que tem de positivo nisso? Poxa, eu nunca tive tempo, então agora eu tenho. Agora eu tenho 24 horas do meu dia para fazer o que eu gosto, né? Que eu não tinha oportunidade. Ou eu tenho que fazer um teletrabalho, eu tenho que trabalhar online, que muitas pessoas têm também. Então isso é importante, foi o que você disse, manter a rotina. Eu tenho que trabalhar às 8, tudo bem, eu vou acordar às 7, vou tomar meu banho, vou fazer a minha higiene, vou tomar o meu café, como se eu fosse trabalhar, né? Eu vou tirar o pijama. E é exatamente isso, é você manter uma rotina e começar a perceber que existem coisas que são maravilhosas e se descobrir, né? Descobrir de fato o que você gosta e buscar essa informação e se aprimorar nesse sentido. A Então, de Zema, fato, tudo que está aí nas redes, né, na verdade na internet, né, no global, né, no www, a gente tem uma série de informações interessantes. Basta saber o que você quer. a Zemáximos está acompanhando a gente, é uma empresa de mídia digital. Se quiser comentar alguma coisa, fica à disposição aí nas mensagens, tá? O pessoal lá, o Renan lá, que é da Zemáximos. Mas, o Pri, vamos fazer um paralelo aqui, então. Você acha que nesse momento a gente poderia, seria interessante as pessoas, então, aproveitarem aqueles aplicativos de relaxamento que existem por aí? Ou isso aí é só você que é coaching, que tem várias pós-graduações, esses aplicativos, eles têm alguma validade técnica em cima disso ou não? É complicado a gente afirmar que sim e que não, Marcos. Por quê? Porque também, quando é você e o aplicativo, é você. A responsabilidade está com você. Né? Não adianta nada eu baixar um aplicativo, por exemplo, de yoga, se eu não me comprometer a fazer a aula de forma adequada. Não existe milagre, né? Não é porque eu baixei um app que tudo vai dar certo. Né? Nós temos que tomar cuidado também com essa questão do tipo de profissional que você busca. Né? Tem diversos aplicativos que de fato fomentam e prometem milagres, né? Que é o que a gente falou há pouco tempo atrás em relação aos médicos, né? Que promete e fomentam milagres que são incapazes de cumprir. Né? É importante você buscar a informação, é ver quem é o profissional que está do outro lado da tela, né? Então, eu tenho feito diversas sessões online agora, né? Porque as pessoas estão aí do outro lado do mundo, tenho diversos clientes aí no Brasil, as pessoas estão do outro lado do mundo e até aqui, né? Eu não posso estar em contato com as pessoas em respeito a elas, em respeito a mim também. Então, tudo bem, quem é o profissional que está me atendendo? É buscar essa informação. E esse profissional ele tem que estar disponível para dar essa informação, né? Porque não é simplesmente ter um aplicativo e dizer assim, olha, né, eu sou isso, aquilo, aquele outro, e você vai fazer a minha técnica e tudo vai dar certo, e você em 3 meses vai estar super relaxado, super zen, flutuando no tapete, né? Quando na verdade eu não consigo cumprir isso, e se o interlocutor, né, se a pessoa que está do outro lado pergunta assim, tá, mas quem é você? Eu tenho que dar essa informação. Ela tem que estar lá disponível. A pessoa tem Você o acha? direito de saber. A gente está caminhando para os 5 minutos finais da nossa 1 hora que o Instagram dedica, né? Depois interrompe se quiser continuar. Mas para a gente finalizar nesses 5 minutos, nesse momento de isolamento, que está todo mundo utilizando essas ferramentas, você acha que após esse momento de quarentena, as pessoas vão estar diferentes em relação à mídia? Ou será que elas vão voltar com uma interação normal? Ou vai deixar algum saldo positivo e negativo? Aproveitando o mesmo gancho, tem bastante gente, assim como eu, em teleconsulta, telemedicina, fazendo home office, né? Sim, Eu estou atendendo no consultório normalmente também por telemedicina. Então, sim. assim, a questão do home office, né? Eu acho que vai mudar bastante a perspectiva de algumas empresas, inclusive, que até então, acho que deu uma resetada um pouco na população, né? Sim. O que você acha, para a gente já ir finalizando a nossa live? Você acha que Olha, as pessoas vão Marcos, voltar eu vou te dizer iguais? Você uma acha coisa. que Não, vai eu ter... acho assim, eu tenho uma coisa para mim. Uma vez que você muda, tudo muda, né? E nós fomos forçados a mudar, para o Sim. bem ou para o mal, né? Ninguém vai sair dessa quarentena, dessa pandemia, da mesma forma como entrou, né? Tem pessoas que vão voltar mais vorazes,
né, e consumir mais de tudo, né, desde produtos, insumos, mídia, serviços. Tem pessoas que estão aproveitando de fato para repensar. Eu acho que as empresas vão mudar a forma como elas lidam com os profissionais, com os funcionários e com o público. Por quê? Porque tem empresas que durante anos investiram em pesquisa e desenvolvimento e tecnologia, porque daqui a 10 anos, vamos fazer um projeto, daqui a 10 anos a gente vai ter trabalho home office. Esquece, 10 anos, né? Foi ontem, acabou. Esse home office já está acontecendo. Então, de fato, eu acho que as empresas vão mudar também, né? E é um processo de mudança. Agora, se é para o bem ou para o mal, eu acho que depende de cada um. Eu acho que foi de fato, foi não, está sendo uma oportunidade única que nós, né, na nossa faixa etária, estamos tendo de rever diversas coisas. Por que eu digo nós na nossa faixa etária? As pessoas que estão com 80, 90 anos passaram por outras coisas muito piores, né? E sobreviveram e estão aí. E por vezes olham para isso e falam assim, tá, tudo bem, isso daí é só uma gripe, né? Já passei por coisa muito mais difícil, né? Mas esses ainda assim estão revendo algumas coisas. É importante, eu acho que a pessoa aproveitar também essa oportunidade de fazer uma autoavaliação, né? Um momento de introspecção e pensar, poxa, o que eu quero para mim? Né? Onde eu quero estar daqui a 5 anos, se eu sobreviver a tudo isso? Eu acho que até a forma da propaganda, porque, bom, você pega a nisso, né? Ele estuda como o comportamento das pessoas são para gerar as propagandas que atraiam as pessoas. Eu acho que até isso vai tomar uma influência grande também, não é? Isso vai mudar por quê? Porque depois que passar essa questão da quarentena e da pandemia, Marcos, é eminente uma crise econômica. Né? E aí você tem uma questão financeira, as pessoas, quando você mexe no bolso, aí sim que eu vou rever o que eu vou consumir. E aí, para eu te convencer a comprar, vai dar muito mais trabalho. Né? Porque as pessoas elas tendem a deixar de comprar de fato por impulso. É claro que tem aqueles que vão continuar e que vão voltar nessa pegada, foi o que eu disse, muito mais vorazes por isso. Mas é uma tendência, né? É uma tendência mundial. Eu estou aqui em Portugal há 2 anos e você percebe nitidamente a diferença, o modus operandi de consumo é completamente diferente, são realidades distintas. Né? São realidades distintas por quê? Porque tem interesses distintos, porque de fato passaram por guerra aqui, né? O Brasil nunca passou por uma guerra Brasil mesmo, né? De ter um monte de séries, coisa explodindo aí. Aqui sim, né? De você ter bomba sendo jogada pela Europa toda. Então, passar a questão da fome, né? Algumas pessoas passam fome, sim, e isso vai piorar, né? Infelizmente. E aí as pessoas vão rever. E é o que eu digo, uma vez que você muda, tudo muda. Uma coisa que eu vou Tomara deixar que seja para melhor. Uma coisa que eu percebi, eu vou falar até por casa, né? Eu achei interessante nesse momento que foi um momento tão bacana que muitas pessoas mais idosas, que até então não estavam atualizadas com o tema, passaram a utilizar o WhatsApp e outras ferramentas de interação para ver Sim. os netos, para falar com filhos que estão longe e tudo mais. Eu vou falar até para minha mãe e meu pai. Então, eu acho que isso foi um saldo positivo. As pessoas vão se aproximar mais do que o simples telefonema, vão se visualizar um pouco mais em cima disso, né, Pri? Nós estamos com 1 minuto e meio para finalizar, que vai cair a live que o Instagram me avisou aqui. Eu já vou deixar o meu Eles vão beijo. nos derrubar. Hã? Eles vão nos derrubar. Vamos derrubar. Já vou deixar meu beijo, um agradecimento a todo mundo. Pri, beijo, né? Vou agradecer a sua participação. Vamos marcar outras lives aí. De Sim. coração, eu estou com saudade de você e do meu colega Frias. E eu vou deixar esse minuto final para você fazer algum comentário e se despedir também. Tá ótimo. Eu queria aproveitar e agradecer a participação de todos, né, que estiveram aqui para nos ouvir, aqueles que enviaram perguntas. Quem tiver alguma dúvida pode encaminhar para o Dr. Marcos, que ele me repassa, ele também tem todos os meus contatos. Agradecer especialmente a você, Marcos, por ter aberto, né, esse espaço e essa oportunidade, dizer que será uma honra se nós pudermos fazer outras lives falando de comunicação e de questões também, né, do trabalho mais do psicológico, da projeção futura, né, que é uma coisa que diferencia um pouco essa questão da psicologia por coaching, né? Eu trabalho mais a questão de vamos projetar o futuro, tá? O problema está agora, ok, resolveu, vamos para frente, né? Então, estou à disposição de todos vocês e agradecer mais uma vez e parabenizar, né, pelo trabalho que você vem realizando todos os Legal. dias. Eu deixei aí o meu @drmarcoskawasaki, que é o meu perfil no Instagram e no Sim, YouTube.
Só finalizando, vai ficar no Stories e depois vai para o YouTube e para o Spotify essa mídia. Quem tiver sugestão de novos temas, manda para a gente poder programar as novas. Beijo. Beijo, Até mais. obrigada. Tchau, tchau. Um Tchau. beijo pro Frias.